Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu não estou sozinha aqui nesse episódio. Eu tô com a minha xará de podcast aqui, que além de ser podcaster que gosta de café e crimes, ela também tem uma empresa muito interessante que faz limpeza de cenas de crime. Pois é, alguém tem que limpar aquela cena mórbida toda que o assassino deixa pra trás e ela é uma dessas pessoas. Nesse Dona Café Entrevista, eu falo com a Tati, do Café Crime e Chocolate. Ela tem muita história pra contar, não só do seu trabalho com limpeza de locais perigosos, mas também de alguns casos que ela tem intimidade, como a da família Watts, além da sua carreira com investigação privada também. Gente, ela já fez de tudo na vida, conhece muita gente, então o papo foi longo. Foram mais de 2 horas de conversa, cheio de histórias e curiosidades nesse universo de crimes. Quem é apoiador do Café com Crime na Aurelo vai poder escutar tudo isso na íntegra, sem cortes, sem perder nadinha do que a Tati me contou. E se você ainda não é apoiador, ainda dá tempo de fazer a sua assinatura do Café com Crime na Aurelo. É só baixar o aplicativo e fazer por lá ou entrar no escute.orelo.audio/Café com Crime. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para facilitar. Então vai lá, apoie com uns R$5 ou mais, o quanto você quiser, e desbloqueie acessos exclusivos na Aurelo, como esse episódio aqui na íntegra, o Dona Café Entrevista com o perito Salada na íntegra também, e outros conteúdos como o Top 3 Crimes e o Parabéns com Crime. Mas nesse episódio aqui eu também deixei muita coisa legal, muita coisa bacana que a gente conversou, então, né, com tudo isso, bora começar essa entrevista do começo? É a Tati, e eu não vou tentar falar o seu sobrenome, porque eu sempre erro. Pode deixar. Tati, se apresenta, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Deno, do Café Crime e Chocolate. As coisas que viciam, né? Eu amo Isso. quando você fala isso, porque é muito verdade. Eu tive que fazer a apresentação assim, porque, né? Aí o pessoal vai falar, agora eu sei quem é ela. Com certeza. Tati, é muito legal ter você aqui. Muito obrigada por participar e topar fazer essa entrevista. E aí eu já queria que você contasse um pouco pro pessoal, porque assim, claro que eu trouxe ela para conversar com a gente, porque ela tem um podcast maravilhoso que é o Café Crime e Chocolate, onde ela conta sobre casos, na sua maioria são americanos, né, aí dos Estados Unidos mesmo. É a maioria, do mundo todo, mas a maioria daqui. E são incríveis, assim, ela tem um storytelling maravilhoso, mas a Tati também tem uma coisa muito interessante, porque ela trabalha nesse universo do True Crime. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você faz além do podcast. Claro que sim. Muito obrigada de ter me convidado para participar. Super feliz, porque eu adoro seu programa, adoro o seu conteúdo. E, bom, você sabe disso desde o começo. Quando eu comecei, a gente já entrou em contato uma com a outra. E eu sou super fã. Então, Obrigada. obrigada mesmo. Que mais? Então, Bom, você quer saber como eu comecei o podcast e da onde vem todo esse interesse? Isso, como que você chegou até o Café Crime e Chocolate? Conta pra gente. Olha, eu não pensei muito quando eu cheguei no Café Creme e Chocolate, tá? Porque eu tenho essa coisa de ser um pouco impulsiva, sabe? Eu acho uma coisa legal, vou fazer e vou lá e faço. Então, eu sempre gostei do tema, mas o podcast em si, esse é o meu primeiro contato com o universo, tá? Eu ouvia podcast, mas eu nunca tinha gravado, eu não sabia como gravar ainda. E, assim, quando eu comecei, foi ali no primeiro episódio mesmo, eu nem sequer tinha um estoque de episódios, tá? Ai, somos duas, fui Eu igual. Foi igual. Eu simplesmente, bom, não lembro como eu decidi que eu queria fazer um podcast, tá? Foi um lapso, eu tava com Covid, tá? Eu já estava muito medicada. Pensei, vou fazer um podcast. E aí, nessa eu pensei, mas eu preciso fazer um podcast do que eu gosto, né? Eu vou fazer um podcast do quê, por exemplo? E aí eu pensei, tá, eu
Gosto muito de true crime, eu gosto desse assunto, né, de investigação e tal, é muito um universo que faz parte de mim desde a minha infância. E eu nunca tive antes, né, do podcast, muita gente para conversar sobre isso, e a vontade era muita, né. É, essa é uma grande questão dos Então crimezeiros, né, a gente quer falar dos casos, das teorias que a gente cria, e aí quando você abre a boca falam: "Nossa, sua maluca, para". não, o problema é que a gente quer introduzir o tema em todo tipo de conversa, para a gente conseguir aproveitar qualquer chance que exista de falar daquele crime, entendeu. Você tá ali no chá Exatamente. de bebê, você solta uma parte ali, "Ai, nossa, é mesmo, tá tão lindo, né, parece a mesa daquela mãe que matou o marido que", então, não dava, não tinha ninguém para conversar. Tinha acabado, deixa eu ver, estava ainda num momento pós família Watts, que foi o crime grande que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que Uhum. aconteceu de eu ter ficado muito envolvida, abalada, porque eu tinha conhecido a pessoa no evento, a vítima. Então, Da parece que Shannon? é, parece que aquilo pegou muito diferente, sabe. Em 2014 a gente participou de um evento em Sedona, juntas, eh, assim, eu fiquei num quarto com a minha ex-sócia. Não, desculpa, eu fui para o evento com a minha ex-sócia, e o quarto, quando chegava nesse evento, você dividia as turmas para você justamente não ficar com ninguém que você conhece, né. Tá. Era um evento sobre como você eu fiz life coaching aqui, eu estava na época trabalhando com vítimas de tráfico humano aqui em Sarasota. E aí, essa nossa essa nossa instituição, uma agência que prestava serviço para essas vítimas, pagou esse evento para nós duas. E quando chega lá, colocaram eu no quarto da melhor amiga da Shannon, que estava com ela no evento. Inclusive a amiga que, quando ela fez uma cirurgia no pescoço, passou 2 meses na casa dela, com o Chris, com a filhinha, então, amiga Muito próxima mesmo, mesmo, né. aquela amiga irmã, sabe. E a Shannon nem ficou com a minha sócia, ficou com outra pessoa, o grupo tinha umas 20 pessoas, né. Então a gente só encontrava todo mundo junto na hora do café da manhã, no almoço, em alguns eventos, mas assim, ainda assim, meu único contato com ela foi um dia quando eu falei que eu não via a hora de sair de lá para comer um chocolate, porque o lugar era vegano, no topo. Tinha que ser chocolate, né, o assunto. Não, era vegano só folha mesmo, sabe. E aí chegou o terceiro dia de evento, eu não aguentava mais, eu falei: "Gente, eu não vejo a hora de ir embora daqui pra comer um chocolate". E ela ali, ó, lá do outro lado, assim, da mesa, olhou pra mim e fez assim: "Tô com você, tô na mesma aqui, né". Pra quem não conhece, Tati, conta Hum. rapidinho como que foi esse caso e o que aconteceu. Daí em 2018, bom, só pra gente continuar, pra saber qual é o meu link, Aham, quando a claro. gente saiu desse curso, aquele grupo lá todo dessas 20 pessoas fez um grupo no Facebook, sabe esses grupo fechado? Uhum. Só de quem participou ali. Algumas vezes ali ela mandava uns videozinhos das filhas dela ali, mas era tudo, vou ser honesta, que era pra promover o produto que elas vendiam, tá? Entendi. Então, por exemplo, se eu não estava interessada em comprar o shake, eu via, eu achava bonitinho, tal, elas são super legais, super educadas, super queridas, e tal, assistia o videozinho. Então, ficou ali e era só esse tipo de coisa. Quando eu cheguei em 2018, eu lembro, assim, que eu acordei e tal, tô indo ver as notícias e vejo ali que tem uma mulher desaparecida, só vi que tem uma mulher desaparecida com os filhos, tudo, e tá todo mundo buscando essa pessoa no Colorado. Quando eu entrei, a notícia não me deu clique nenhum, sabe, até porque a gente entra, liga a TV hoje, tem alguém morreu, alguém desapareceu, né. É, sempre Quando tem. eu entrei no Facebook, foi a primeira coisa que eu vi, porque a Cristina, essa amiga que dormiu comigo no quarto, estava, sei lá, gente, quantos compartilhar ela já tinha dado na notícia. Minha amiga desaparecida, minha amiga desaparecida. Quando eu vi a foto, eu falei: "Gente, aquela menina". Aí Eu ge veio o clique, né. Aí que deu aquele clique. Então o que aconteceu? Quando deu esse clique, menina, eu não fazia mais nada, eu já não trabalhava, não dormia, eu só queria ficar, literalmente, tá investigando o caso, porque eu ficava o dia inteiro na internet e o caso foi indo.
Ele, né, ele tudo aconteceu muito rápido. Em um dia ele já deu o marido dela já deu uma entrevista em rede nacional, e pelo body language, né, dele ali, a linguagem corporal, já deu para perceber que tinha alguma coisa errada. A gente que é crimiseiro sabe que o marido sempre tá envolvido, né, 95% das É o vezes, o suspeito cônjuge, número 1, né? namorado, marido, tal, esposa. Então, aí quer dizer, o caso era interessante porque ele captou o país inteiro, tá? Por ser um pai que, né, quem foi desaparecida? Ela e as crianças. Ela estava grávida, 2 meninas. E, e por eu ter tido esse contato com a pessoa, o caso ficou real. Porque quando a gente liga ali o Netflix, ou a gente pega o jornal e vai assistir à noite, a gente vê essas histórias de crime e tal, aquilo é uma história, né? Por mais, digamos assim, interessante que ela seja, no sentido da gente querer ficar descobrindo o que levou o ser humano a fazer aquilo, né? As motivações, como a pessoa teve coragem, como ela percebeu que ela não ia, como ela achou que ela não iria ser pega. É isso que eu fico pensando quando eu vejo uma história, É né? aquela curiosidade, né? Aquela curiosidade. Mas quando você vê que aquilo ali é com uma pessoa e que ela existe mesmo, parece, parece brincadeira, mas a gente fica, gente, essa pessoa existe, Mas é né? verdade, é outra Essas, crian conexão. essas crianças existem. Eu vi, não as crianças, mas eu vi os videozinhos dele que ela mandava. Então aquilo pegou muito para mim, e foi aquele caso que me ensinou a buscar informação aqui nos Estados Unidos. Porque aí todo mundo quer saber, né? Mas você conseguir a informação no mesmo momento que a imprensa consegue, por exemplo, ou até antes, pelo fórum, aí aquilo te dá uma adrenalina, para falar a verdade. Sabendo desses trâmites todos, eu comecei muito a procurar saber o que estava acontecendo com o crime da família Watts. E aí, sim, não estava satisfeita, né? Queria saber mais, tal. Aí eu fui fazer o curso de Private Investigation. Foi em 2018. Ah, então foi a partir desse caso que você começou a fazer o curso de Foi, investigação. foi em Que 2018. legal. É. Foi mais ou menos tudo na mesma época, sabe? Por Aham. exemplo, eu tenho uma empresa de limpeza e, determinado momento, a gente passou a fazer só limpeza de cena de crime e distressed houses. Isso foi Gente, eu vou bem antes. querer perguntar 1 milhão de coisas sobre isso, mas eu vou É, deixar mais pra frente pra não vai mais cortar. pra frente. Foi bem antes, então tudo assim, tava overlapping as coisas, como que diz? Espera aí, eu errei, gente, ó. Meu português é péssimo, né, assim, quando eu tô em Estava inglês. tudo se Tava sobrepondo, uma tudo, coisa. mas tudo acontecendo na mesma hora, sabe? Sim. Mas você então já E trabalhava com essa questão de crime e vítimas e já, um sentido até de investigação, mesmo antes de fazer o podcast, isso, antes o de caso, agora que eu lembrei assim, né, o link. O caso Watts foi só a decisão para eu fazer o podcast. tá, Entende? Não foi o que me levou a todo o resto. Todo o resto foi uma coisa, já assim, que já tinha, estava né. indo, com o tratamento com as vítimas. Começou Eu comecei esse trabalho, digamos, aqui nos Estados Unidos em 2013, Com as vítimas, né. sabe. Esse trabalho mais ligado com as vítimas e depois com Uhum. cena de crime. Ah, mas agora a gente tem que dar o desfecho do caso Watts. A gente Bom, tem que contar o que que aconteceu. o caso Watts, o que que aconteceu depois? Foi foi super rápido, o marido se entregou, né, ele foi preso e depois de alguns dias ele já confessou o crime. Eu E só abrindo um parênteses, tem o documentário na Netflix sobre esse caso, pra quem quiser entender mais a fundo o que que aconteceu, mas uma coisa que me chamou muito a atenção vendo o documentário, foi que quando a polícia foi chamada, que eles foram lá na casa, e o Chris estava negando qualquer tipo de envolvimento, falando que não sabia onde a esposa estava, a polícia foi no vizinho também, né, pra conferir as câmeras de segurança. E no documentário mostra a câmera do policial, aquela câmera frontal que eles usam no peito quando eles vão, quando eles estão no campo, né, fazendo algum tipo de trabalho. E o vizinho, assim que o Chris sai, né, o vizinho vira pro policial e fala: "Tem alguma coisa estranha com esse cara. Esse cara não é assim, ele fez alguma coisa, tem coisa estranha com esse cara". Então, tipo,
um vizinho que nem é treinado, né, pra isso, pra ver linguagem corporal nem nada do tipo, já viu que o cara estava ali escondendo alguma coisa, né. E ele É, viu que ele contou naquela hora que a caminhonete realmente porque na hora do vídeo, ele falou que a caminhonete que era normal ele parar a caminhonete ali, de ré e em cima da que é driveway, né, totalmente da calçada. bizarra a Mas posição, não, né. ele nunca parou a caminhonete ali, o vizinho falou: "Eu tenho o Netflix fez um trabalho legal, tal. Antes do Netflix eu soltei 3 episódios na no caso What's, e ficou bem completo, viu". Não, já vou deixar o link depois para o pessoal ir escutar. É um dos episódios que o pessoal mais gosta. Eu fiz a leitura dessa linguagem corporal do Chris e coloquei também no site, ficou bem completinho o caso deles. E que mais? Então, ele foi, né, ele se entregou e confessou o crime e foi condenado. Ele fez um acordo, né, para para não ir para julgamento, para que a família não tivesse que quando vai para julgamento, fica tudo exposto, É, o né, júri foto, popular, né. tudo nossa, e a família sofre demais durante o julgamento, né. Então para poupar a família dele, a dela, ele acabou contando tudo como foi feito e realmente ele assassinou a esposa, as 2 filhas pequenas e a esposa estava grávida, né. Gente, é muito E foi sangue frio, isso, né. basicamente o caso, muito sangue frio, tudo isso porque por causa de uma namorada, ele queria ficar com a namorada. Cara, eu não E assim, consigo foi entender de jeito nenhum qual a dificuldade das pessoas de pedirem o divórcio. Eu ah, não entendo. a covardia de não querer passar por ser o cara que pediu o divórcio. Nossa, mas você tem essa família linda e agora você vai pedir o divórcio, de repente, com a sua mulher grávida? Nossa, mas agora você é assassino, É, tipo, e aí ele não também não queria é. pagar pensão. É, aí também o cara Ah, já ele fez nossa, tem muita evidência dos cálculos que ele estava fazendo e nos e-mails dele, a troca de e-mail com a namorada falando sobre valores de pensão, se ele ia conseguir pagar um aluguel ou não. Então, realmente o que você ai, falou, não dá, gente. né, tipo, diante de tudo isso: "Não, espera aí, deixa eu simplesmente eliminar todo mundo, que aí eu elimino meus problemas e começo minha vida do zero". Não, Não, cara, a e gente não ainda 2 começa. menininhas, 2 crianças pequenas, uma mulher grávida. Não, é assim, é fora da isso que me intriga de crimes, né, o que que leva uma pessoa a cometer uma atrocidade dessas, né, o que que como que a pessoa tem uma capacidade de fazer aquilo? Pra mim essa psicologia, assim, por trás é muito instigante. Enquanto muita gente, mas muita gente critica os pais dele, tá, eu eu ainda tento entender. Eu vira e mexe, assim, Qual eu que é a crítica entrei contra os pais dele? a mãe dele foi, assim, bem inconveniente no mínimo, sabe, ela o tempo todo ela defende o filho. Entendi, E claro. aí isso não pode, né, você tá culpando a vítima, dizendo que ela era uma mulher insuportável de se viver, que ele já não estava mais aguentando. Então, mas aí Divórcio, né. divorcia, é, exatamente, não É. tem justificativa, mas E enfim. assim, eu não sei, ela não teve empatia nenhuma, nem com a família, eu não consigo me imaginar, sabe, com a E nem com família as netas? das netas, não, nada. E Nem as aí, netas. assim, ela defende demais, assim, passa, sabe, do volume. Eu até entendo que a pessoa pode co eu entendo que a pessoa pode continuar amando um filho depois dele fazer isso, tá. Sim, Porque sim, eu acho que também entendo. amor de mãe para filho, tudo não acaba. Mas, não tem como você, não diferenciar, quer dizer, o certo do errado, sabe. Eu amo meu filho, mas o que ele fez é inaceitável Sim. e perante a lei, ele tem que ficar atrás das grades, porque ele matou as minhas netas, porque ele tirou a vida de alguém, ponto final. Podia ser qualquer pessoa. Não Sim, sabe com nem se é a família certeza. dele, olha, meu filho matou alguém, então ele tem que estar atrás das grades, entendeu. E não querer justificar e passar a mão e coitadinho. E você pode Mas até falar que você perdoou e tudo mais, existe o perdão, eu acredito super claro, nisso, mas o perdão não elimina as consequências que a pessoa precisa cumprir e que ela precisa sim, pagar, né. sim. Só que aí, não é eu ainda tenho uma dificuldade de tentar entender a linha de pensamento dela e como deve ser. Eu gosto de estudar o ser humano, sabe, porque ela também está num lugar que ninguém quer estar, entende. Você perde ela também perdeu o filho, concorda? Porque o filho dela está na Sim, na ca na na prisão, ela perdeu
ele tirou dela o direito de ser a mãe dele, né? Porque agora ela não pode mais exercer isso. Tá super longe, tem que gastar $600 uma perna de avião para ir até da casa dela até onde ele tá preso. E então, eu não sei, eu ainda querendo entender. Então, às vezes eu dou uma olhada neles, sabe, para ver como estão. Eles não dão entrevista, mas é um caso ainda que me deixa assim, sabe, vira e mexe, eu ainda fico tentando entender. E aí eu fiz o podcast porque nessas coisas que, né, a gente tá aqui conversando sobre isso, eu queria a opinião de outras pessoas, eu quero que alguém às vezes acenda uma luz e, sabe, eu pensar: "Olha, realmente, olha tudo por esse lado, né". Tem um ponto de vista E não diferente, tinha com né. quem conversar esse caso, eu não tinha com quem conversar esse caso. E aí foi a hora que eu falei: "Não, eu vou fazer um podcast, e aí de repente alguém vai ouvir, tá? E aí de repente alguém vai comentar, e eu vou ficar feliz, porque eu vou poder responder, vai ser alguém que quer conversar comigo sobre esse caso". Então ele foi mais ou menos assim, a ignição, sabe? Uhum. Eu queria muito que você contasse, porque, gente, isso aqui, quando você falou, eu já me veio 1 milhão de perguntas na cabeça. Como é fazer limpeza de uma cena de crime? Na verdade, antes de responder isso, eu queria que Hum. você me contasse como que você chegou nisso. Porque Nesse é primeiro, depois eu difícil, eu te nunca conto da conheci investigação. ninguém. Tá. Tá, então vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, né, quando eu vim para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz aqui, da segunda vez que eu vim para os Estados Unidos, que foi em 2007, de 2007 até 2012, eu era corretora, tá. Tati, você já foi tudo nessa vida, cara. Já fui, Você olha, eu juro por Deus, eu o quero fazer uma currículo é lista do que eu já longo. fiz. A minha mãe me chamou de Polly esses dias, sabe aquela bolinha que é Polly? Mas ela falou que é polivalente. Eu falei: "Ai, chique". Ai, chique. O que que acontece? Eu resolvi, começa até quando eu era corretora. Quando eu era corretora, eu trouxe um investimento que eu tinha do Brasil para, estava tendo aquela crise de imóveis aqui nos Estados Unidos, né, lá para 2010. Eu trouxe um dinheiro que eu tinha aí e comecei a comprar a casa aqui para arrumar e vender, sabe, flip, chama, Ai, sim, aqueles eu amo programas de assistir flip, esses né. programas. Eu amo assistir no Home and Health esses Ai, eu era tipo a programas, é Cristina, maravilhoso. sabe a Ai, Cristina e o perfeita. Derek? Ai, eu me achava a Sim. Cristina, gente. Enfim, né, tinha aquele cabelo comprido e tudo. Mas eu comprava essas casas e aí fazia a reforma. Antes de começar a fazer a reforma, eu descobri que eu era muito boa em ir lá e dar um tapa na casa. E já de cara, antes de chamar o cara da reforma, eu já tinha feito metade das coisas. Eu entrava nessas casas, eu não tinha muito medo do terror que eu ia ver dentro da casa. Para mim, o negócio é o que estava valendo. A casa tá por 20 mil, não me interessa o que aconteceu lá, entendeu? Eu vou fazer essa casa ficar maravilhosa e eu vou vender por 100. E aí, eu fazia isso direitinho, tá? Mas eu me jogava no negócio. Nossa, minha vida era aquele imóvel naquele momento. E eu acho que eu acostumei com essas casas em níveis, assim, extremos. E aí, eu me acostumei com isso, eu comecei a aprender a ir procurar saber se um crime aconteceu na casa. Isso desvaloriza a casa, né. Desvaloriza, então, e aí eu podia comprar, né, bem E mais é e é ainda, mais do que obrigatório falar que teve um crime na casa, né. aqui na Flórida não. Não? Não, vários estados é obrigado. É, eu acho isso Aqui super não. interessante. Eu ia querer entrar em todas as listas de casas com crimes e ficar fuçando pra ver o que aconteceu e fazer um tour nesse lugar. Stephanie, aqui não tem, tanto que teve um crime super, super recente que eu tô cobrindo, já fiz no podcast, que é o da família Todd, em Orlando, e que a casa já tá lá em Celebration para todo mundo ir lá passear. Quando o pessoal vem aqui para Orlando, aluga uma casa em Celebration, foi lá que aconteceu, a casa já tá lá. Mas espera, eles alugam sabendo desse crime, tipo, porque eles são crimezeiros e querem ou eles nem têm noção? Não, Gente. ninguém sabe. Mas enfim, eu olhava quando a casa aconteceu alguma coisa, e aí eu ia lá e dava a minha oferta, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Quando eu comprava essas casas que eu te falei que tinha passado algum crime, alguém já tinha ido lá fazer a primeira limpeza. Ela não entrava no market com Ah, sangue jogado na sim. parede.
né, sim. tá. Quando eu abri a empresa, que eu anunciei e tava lá, né, os quadradinhos, que tipo de limpezas vocês fazem, eu quis marcar todas essas ruins, porque paga muito bem. Falei: "Ah, eu sou boa, eu compro essas casas lixo, tem rato, tem tudo lá, tá, eu consigo". Então, marquei tudo que eu ia, né. Aí eu lembro que foi uma das primeiras limpezas que surgiu, e eu tinha 2 moças trabalhando comigo, e aí uma faltou. E eu fui no lugar dela. E estava um calor da Flórida pegando fogo, Nossa. tá. Chega lá no lugar eu e mais uma funcionária. Quando chegou na porta, a funcionária deu a meia volta e falou: "Tchau", nunca mais apareceu. Nunca mais Gente, trabalhou. traumatizou a mulher. Não, ela abriu a porta e falou: "Não, tchau". Isso que ela sabia, gente, ela sabia. Só pra você ver como o lugar estava ruim. O lugar estava sem ar-condicionado, então aquele calor demais, né. E nas paredes tinha o que a pessoa que contratou, que estava lá em Amsterdã, e falou assim pra mim que era ketchup. Não, que era barbecue sauce. Ah, tá, Barbecue claro. sauce não fica marrom? Aham, Tá sim. bom, né, tá bom. Quando eu entrei lá não era barbecue Gente. sauce coisa nenhuma, nos quartos, tudo. Não, e por que teria barbecue sauce nas paredes Em todas, todo né, quarto, gente? na Que tipo de porta. festa que Não, rolou assim, nesse tipo lugar, né? espirrado ainda. Aí eu entrei já na hora que eu já sabia, porque quando eu comprava essas casas, eu sabia o caminho de você ir pra saber se a casa teve um crime, né, na internet, eu sabia exatamente como pegar a ocorrência. Aham, sim. Eu entrei ali, peguei a ocorrência, liguei pra ela de volta, e era um apartamento pequenininho. Aí eu liguei e falei: "Olha, tá aqui", mandei o print screen pra ela, né, da ocorrência. Falei: "Olha, não é barbecue sauce isso aqui, ó, sua casa é crime scene e eu cobro 650". Eu tinha cobrado 180 limpeza, um apartamento com Uhum. um quarto e meio, um Ah, quarto e isso um muda banheiro. tudo, né, gente? É uma Não, cena de crime, pelo amor de Deus. muda tudo, isso que as pessoas não sabem, porque aqui ela é uma limpeza quando envolve um crime desse, tá, que é um crime com fluidos corporais, né, o que chama, porque também não é só sangue, né, Aham, sim. são outros fluidos corporais que ficam depois. Isso eu não posso só primeiro, por lei eu não posso chegar lá e limpar sem eu passar por alguns protocolos de proteção. É claro que se eu tive que entrar sozinha, porque a menina desistiu, né. Eu estava ali por mim, mas se eu tivesse com uma funcionária, se ela tivesse entrado comigo, eu tive que fazer tudo, porque eu também não sou boba, eu não vou colocar eu mesma em risco. Então eu tenho que pôr máquina de ozônio, são vários tratamentos que eu tenho que fazer nessa casa antes de começar, entendeu. Agora uma pergunta, antes de tudo isso, essa cena já foi processada, né? Ah, já. Já aconteceu porque Uhum. eu fiquei imaginando, imagina alguém muito espertinho, comete um crime, liga pra uma coisa de limpeza: "Ai, oi, Ah, então, vem aqui ah, limpar, mas tal", tipo, já mas tem isso que ter acontece. é mesmo? Aham. Tem sempre os Tem, espertinhos, sabe por né? quê? Porque a pessoa vamos supor, ó, tem muita gente que faz limpeza aqui nos Estados Unidos que a pessoa não tem uma empresa aberta, tá. E a pessoa é imigrante, mal fala inglês, a pessoa não sabe direito o que ela tá indo, Nossa, é. e aí ela não sabe que ela tem que pesquisar, o que ela tem que reportar. E aí, por exemplo, sabe que isso acontece muito? Porque, por exemplo, ó, se uma pessoa se suicidar numa casa, num quarto, alguém não tem que limpar? Sim, com certeza. Então, aí a É. pessoa fala isso, né. E aí a pessoa que vai limpar, não vê isso como um crime, concorda? Pensa: "Ai coitado, ó, o marido dessa pessoa cometeu suicídio, vou limpar". Ganha mais, então elas não sabem que elas É, precisam. não conhece o sistema, né, o que 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 talvez isso nem tenha sido um suicídio, que mesmo que foi um suicídio precisa ser processado, entendeu? se te falaram que tinha barbecue na parede, falar que era um suicídio pra dizer que não é um crime, não tá muito longe, né, as Então, mas pessoas é falam mas é a qualquer pessoa coisa. mente, porque na verdade não teve um suicídio ali, porque se teve um suicídio ali, esse corpo foi pra onde? O IML, que seria igual o IML do Brasil, que foi buscar lá, já inicia uma ocorrência. Isso foi alguém que ou deu um tiro em alguém ou esfaqueou alguém que não
não aconteceu nada, por exemplo, mas não deixa de ser um crime, concorda? Sim, claro. A pessoa foi para o hospital, tá viva, não teve polícia, não teve ambulância. Porque se teve ambulância, ou se teve o IML para vir buscar a pessoa, teve ocorrência. Aí a Uhum. cena já foi processada, entende? Entendi. Então, quando você é chamada para fazer uma limpeza de uma cena de crime, isso já aconteceu todo um processo ali da Já. polícia e tudo mais, Uhum. e aí sim que você entra para limpar. Isso. E, quem chama para limpar é o próprio O dono dono. daquela casa, não é a polícia. Não, não, nunca é Gente, polícia. imagina, eu fico pensando, né, porque você já passou por todo um trauma de ter um crime acontecer dentro da sua casa, Hum, provavelmente alguém que você, ama muito foi é, machucado ou qualquer coisa do tipo, e você ainda tem que se responsabilizar pela limpeza, né. é. Sabe o que É que é muito duro, pesado. Stephanie, até? Quando a casa é alugada, que eu vou falar pra você que parece que é quase, todas as vezes eu não sei se é porque o tipo de crime que eu já peguei acontece, em comunidades onde tem menos, eh, gente que é dono da casa, sabe. Aham, Mais sim. apartamentos aqui, a maioria é alugado. Aqui, né, o americano não compra muito apartamento, ele compra uma casa, apartamentos tem complexos inteiros de apartamento que não é para vender, ele é só para alugar. Então, nesse caso, quem fica com o prejuízo, quem fica com a cena para limpar é o dono ou o administrador daquele imóvel. Qual que foi, assim, uma que mais te marcou? Acho que essa do sangue da parede me marcou, porque era no quarto inteiro, na porta inteira, não tinha ar-condicionado e não tinha água, Nossa, sim. E foi logo a primeira, né? tá. Não, e eu tive que fazer sozinha. Foi a o teste pra ver se você realmente queria continuar nessa área. Super tive que fazer sozinha, super sozinha, gente. E assim, é complicado, tá. Cheiro, é tudo é complicado. Mas é porque eu vou falar, todos os meus trabalhos que eu já fiz na minha vida, ou eu faço direito ou eu não faço. Eu não entro numa coisa pra fazer direito. Se eu tiver que limpar um lugar, vai ficar o lugar mais limpo do mundo. Se eu tiver que, eh, investigar uma coisa, eu vou descobrir, eu vou descobrir. Eu não no dia ali, eu não pensei, eu coloquei ali a capa de eu tô Tatiana e eu tenho que arrancar tudo isso daqui, eu tenho que fazer esse apartamento novo, eu não coloquei assim: "Eu tenho que limpar essa cena". Eu falei: "Eu tenho que fazer esse apartamento lindo para um open house, para quem entrar aqui dentro, a pessoa que tá entrando aqui dentro tá comprando um apartamento a 10 minutos da praia no Golfo do México". Uau! Então eu não pensei mais em nada. Hoje, quando eu lembro, eu tinha fotos, eu tenho eu deleto as fotos do meu celular hoje em dia, de crimes assim, tá. Antes eu deixava, caso eu preciso disputar, sabe, alguma coisa da Sim. cena, hoje em dia eu deleto. Mas quando eu olhei depois de um tempo aquele apartamento, eu comecei a tentar entender o que aconteceu lá. E aí eu pensei: "Uau", sabe. E aí eu vou fundo. A gente sabe pesquisar as coisas porque a gente é crimiseiro. Eu fui pesquisar o que aconteceu, aí eu pesquiso a vida da pessoa, aí eu vou, como diz aqui nos Estados Unidos, no rabbit hole, né. Caio naquele Sim. buraco lá, assim, ó, e vou até o Japão pesquisando, Por isso que a gente fica até às do outro 6 da lado manhã do e nem mundo. percebe, né. Exato, é. Um que eu pego toda hora é apartamento e casa que serve eh, de de cozinhar metanfetamina, Ah, ok. Tá, né. laboratório de drogas, né, Isso, caseiro. é. Esses daí, você acha que não é extremamente destruído. Do fogão, destrói, sabe. Sim, o appliance todo ali, o dentro do forno, tudo fica destruído. E a pessoa que mora dentro dessa casa, ela ela tá no meio de um crime complicado. O estado dela não é dos melhores, ela não limpa a casa, por exemplo, né. E eles escondem a droga dentro da casa. Então eles destroem a parede de drywall para esconder droga dentro. Então quando a gente vai fazer isso, eu tenho que limpar dentro das paredes. E já aconteceu de você encontrar alguma Claro, coisa que a polícia não a tinha droga. visto, não Sim. tinha pegado? Uhum. Com certeza. E como Dentro que de é o Tupperware, procedimento? aí eu tiro assim, o que que eu faço, tá. O normal, assim, eu tenho que, eh, tirar
colocar num ziplock, entregar para eles. A gente tem que usar luva dentro dessas limpezas É isso que eu todas, ia né. perguntar. Uhum. Isso, então a gente já vai estar de luva mesmo, então as meninas colocam dentro de um ziplock que eu deixo, né, quando eu mando, todo mundo já tem os ziplocks, e aí e guarda, e aí eu busco e eu levo para quem tá cuidando daquele caso. Que é geralmente, assim, eu informo o dono, porque ele que contratou a gente, que tá ali, e aí ele me dá o nome da pessoa que tá cuidando do caso, tá, porque eu não fui contratada pela polícia, eu fui contratada pelo dono. Aham, claro, Só faz que a minha sentido. entrega tem que ser pra polícia, jamais pra ele, entende? Eu não posso entregar pra ele o que eu achei lá. Ah, claro, vai que o cara É, some com uma claro, não evidência pode. também, né, É. imagina. Então, já aconteceu, assim, da gente achar tupperware grande, sabe tupperware quadrado que cabe um bolo? Sim. É, não Gente, só tudo assim, cheio de saquinho, droga. tudo cheio de droga. Gente, isso é muito Breaking Bad, né. Quando você chega nessa cena do crime que você vai precisar fazer toda essa limpeza, o que você faz? Então, eu vou primeiro eu vou para dar o preço, né, fazer o orçamento daquele serviço e ver o que a gente vai precisar. Então, nessa minha visita, já antes de entrar na casa, eu já coloco aquelas botinhas no pé, já coloco minha luva, tudo. E aí eu ligo a câmera do celular mesmo, e aí eu ando pela casa toda, filmando, e eu já vou exatamente, assim, eu faço uma porque depois desse vídeo meu, eu quero guardar, no processo daquela casa ali, sabe, na documentação daquela casa. Sim, O claro. que acontece, eu já sei os pontos onde geralmente eles vão guardar a droga, e como que eu sei? Ah, sabe, assistindo vídeo, no Urban Web, né. Internet você aprende de Você tudo, vai e né, não aprende tem como. aprende no meio da coisa, na internet. É, e assim, vendo isso, sabe, tal. Procuro tudo e eu filmo inclusive, assim, lugares desses que eu vejo que é típico de ter alguma coisa, e que não tinha nada mesmo, tá, pra provar que não tinha, faço a filmagem toda. Então se eu encontro alguma coisa, o bom é que a hora que eu encontro fica gravado no meu vídeo. Ah, sim, isso é perfeito. E depois, se eu acho uma coisa durante o vídeo, eu já coloco no ziplock, já escrevo, e daí eu deixo para entregar tudo de uma vez, eu espero o serviço acabar para ver se vai achar mais coisa, né. E muitas dessas casas, o que que acontece? A pessoa tá ali, eu vou te falar, o que mais acontece, esse crime de droga, assim, é em comunidades pagas pelo governo, sabe, eu não sei como chama no Brasil. Então, tá ali no contrato que se essa pessoa, se envolver em qualquer tipo de crime relacionado, se ela praticar qualquer tipo de crime na propriedade, ela perde o direito de morar lá, entende? Entendi, sim. É, Então ela vai então fazer de tudo pra tentar esconder isso, né. ela vai fazer de tudo para tentar esconder, só que aí quando é descoberto, é super triste, porque todo mundo, essas casas quase sempre tem criança, viu, várias morando. Ai, que tristeza, né. Super triste, porque você vê, assim, o quarto de criança, você vê brinquedo ali perdido, jogado pra trás, e aí você vê tudo que você pode imaginar de droga e seringa e coisa, tudo misturada na casa. E, então o que que eles fazem? Essa pessoa foi presa, e aí quem vai tirar as coisas dela da casa? Sabe quem? O governo ou a polícia. Tudo é Hum. colocado pra fora na rua. Então não fica Então, nem, tipo, na responsabilidade de um familiar, de coisa assim, a ficaria do pessoa familiar, mas perde. tem gente que não tem familiar, né, pra buscar. Aham, As entendi. crianças são colocadas no sistema foster, Sim. as coisinhas deles são levados com ele, e o resto da casa fica lá na rua. Às vezes eu tenho que jogar fora, aí eu tenho que chamar uma caçamba, tá, já tive que fazer isso inúmeras vezes. E ele quer aquilo livre em 2 dias para alugar para o próximo, entende? Então a gente tem que se desfazer de móveis, dos objetos pessoais da pessoa, assim, de tudo. Tem que se desfazer de tudo, a gente acaba achando várias coisas. E aí, nesse momento, eu te falo, tá, que é um diferencial. Eu eu sou eu tem gente que entra numa casa
e fala assim: "Ó, enfia tudo na caçamba, manda embora", não sabe nem o que tem ali. Eu dou uma olhada boa, porque eu acho que tem coisa que não pode ser jogada fora, por exemplo, entendeu. Tem coisa que Tipo o pode inte quê? tem coisa que pode ser interessada, por exemplo, se eu acho um diário, entende. Se eu Claro. acho um diário, tem informação naquilo ali. Se eu acho talões de cheque, tudo que eu acho que tem o nome de alguém, até correspondência, eu guardo tudo e entrego. Que eu acho importante isso daí. E também eu sempre fico pensando, eu não sei direito quais são as regras dessa pessoa ter as posses dela de volta quando ela sai, Uhum. entendeu? Então Sim. não cabe a mim julgar o que que aconteceu, então eu acho que algumas coisas que aparentam ser de valor e pessoal, não digo roupa e objetos, mas se fosse diário, fotografia e correspondência, eu Umas coisas com guardo. apego emocional, né, que a gente vê que obviamente teria isso. Entendi. Se essa cena do crime ela já foi processada e tudo mais, teoricamente, essas coisas que ficaram pra trás não são do interesse da polícia, ou não? Pode ter Ah, alguma coisa assim que passa? eles não olham. Não Eu olham tô te tudo? eu não tô julgando todos, tá. Sim, sim, claro. Daqui, não olham tudo, porque se eles olhassem tudo, como que eles não acharam as drogas que a gente achou? Uhum. Não é que eles não olharam tudo, passa, né, alguma coisa passa. A cena já foi processada, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Nada que, por exemplo, não é responsabilidade minha achar o que foi que levou a pessoa a estar lá onde ela está, presa. Uhum. Eu só acho que o que a gente acaba achando, o que é natural, em outras limpezas, por exemplo, se é uma limpeza de alguém que mudou mesmo e está vendendo a casa, e eu vou colocar a casa no mercado para alguém, sabe, tenho que deixar Sim. vazia, não existe casa que a gente não ache nada. Quer dizer, não de ruim, né, que não ache algum item esquecido. Que nesse pessoal eles esquecem as drogas, né, a diferença. Ou seja, gente, se for contratar alguém pra limpar a sua casa, contrata um crimezeiro, entendeu? É que a Porque ele gente vai acha fuçar tudo, tudo. vai achar tudo, não vai deixar passar um fio de cabelo, e é Ai, isso. eu posso te contar 2 coisas rápidas que é bem sobre isso, assim. Claro, Uma claro. outra ruim, eu não vou contar como foi toda a limpeza, mas a gente limpa muito aqui a casa de alguém que morreu e não tem família, porque onde eu moro tem muito idoso. Sim. A população a minha cidade nos Estados Unidos, ela tem um apelido, sala de espera da morte. Ai, gente, que mórbido. Muito, Eu achei que né. ia ser, tipo, sala da aposentadoria, alguma coisa Não, vai assim. no Google e fala, vai no Gente, Google e coloca assim: "Aonde que é a sala da morte?" Eles vão colocar a meu sala daqui. Deus. Não, porque tem muito mas assim, o pessoal aqui, se vo 75 anos é um bebê. A cidade que o pessoal envelhece Só bem, cotonete. qualidade de vida. É, porque o pessoal chega nos 90 e tanto e ainda anda de bicicleta, sabe, umas coisas incrível. Mas, quando a gente tá falando de cena de crime, as pessoas têm mania de ficar assim, tipo: "Ah, porque", primeiro, vou te falar, assim, das pessoas mais que eu já trabalhei, brasileiro, tá, não quer ir lá porque alguém morreu lá. Depois é a questão violência. Então eu vejo a cena de crime, ela tem a questão de ali ter acontecido uma coisa ruim, apesar de que, né, o Tem muito negócio da essa questão de droga energia também, né. mas aí eu já faço, assim, umas meditação, já Não, é que tem gente que é converso muito com a pessoa. sensitivo, tem outros que Não, não. tem. Eu 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 sou não sou super uma pessoa muito sensitiva. sério? Eu Eu não sou sou. muito. Eu sou super, super, eu e minha mãe. Mas eu já acostumei, assim, que acho que eu tô fazendo um bem pra pessoa quando eu tô ali, viu. Ah, mas com É, certeza, porque imagina super. sobre ia cair sobre alguém, assim, né, e é melhor Ia. ser alguém E que é um penso assim, ó, profissional. meu, você concorda, assim, ó, que tudo na vida a gente tem como deixar arrumadinho, né, pra hora que a visita vem, bê-bê-bê-bê. Às vezes você sai de cena e não deixou tudo arrumadinho, né, alguém vai ter que lidar com aquilo. E eu fico pensando assim, eu tô lidando com o maior respeito naquilo. Eu tô dando a chance dessa pessoa aí, tô falando: "Olha, eu tô deixando aqui, ó, tudo em ordem nos trinque pra você, pá, pá, pá", Ah, isso é muito né. bonito. E aqui tem a questão muito assim, uma coisa que eu respeito muito do direito daquilo ser só dela, sabe. O que eu achar ali, eu não sair contando pra ninguém. É muito da É muito intimidade, né. pessoal, é Você tá muito entrando pessoal. ali no
É muito realmente. pessoal, sabe, eu tô entrando nos últimos momentos de alguém, no último parágrafo dessa pessoa. Então, eu hoje em dia, eu acho, assim, às vezes, de verdade pra você, que é uma honra estar ali, naquela hora, sabe. Eu me sinto especial na hora que a gente pode fazer isso, eu sei que a minha mãe também se sente demais. Uhum. E então a gente tem essa coisa e teve um caso onde a gente foi fazer uma dessas que eu tô te falando que acontece toda hora que alguém morreu na casa, né, e a gente chega lá, né, já tiraram o corpo, já foi feito tudo. Como eu te disse, se foi ambulância, teve um boletim de ocorrência, tá, porque alguém tem que decidir se aquilo realmente foi morte natural. Já passou tudo isso, quando chamam a gente chegou numa casa aonde essa pessoa tinha sido encontrada, né, foram descobrir que essa pessoa tinha morrido uns 10 dias depois. Nossa. Então a casa estava no tipo uau, né, Uhum. Eu acho que o mais impactante deve ser o cheiro, né. é o cheiro. E E não, é uma coisa que, a não ser que você esteve num lugar assim, você nunca vai saber, porque, assim, a maioria das coisas que eu vejo é TV, é filme, é vídeo e tal, e não tem como saber como é, né, eu acho que deve ser não. bem Mas eu vou te difícil de falar uma lidar. coisa, ó, o que que a gente mais vê nos casos que a gente cobre? Quando é encontrado um corpo que está em estado de decomposição, ele tem que ir para a necrópsia para ser determinada a causa da morte, não é? Porque não dá para saber. Você vê o corpo em decomposição, você não sabe, não dá para enxergar se aquilo teve um tiro, se aquilo teve, não dá. O estado que o corpo tá, não dá. Quando uma pessoa Sim. morre de causa natural, fica igualzinho. Concorda? Não tem como saber. Então, a diferença de eu ir atender uma casa onde alguém foi esfaqueado, para uma casa onde alguém ficou ali em decomposição, 2, 3 dias que seja, num sofá, não tem diferença. Pra gente, não tem diferença. Porque o que acontece durante a decomposição, larvas, os bichos que isso vai atrair, tá, porque cada local, se o crime acontece lá no norte dos Estados Unidos é uma coisa, aqui na Flórida é outra. Ah, Aqui claro, o o ambiente aí, o o ambiente é ecossistema outro, do o lugar. ecossistema é outro, né. Então, o clima, né, se essa pessoa não tem como controlar o termostato dela e de repente a casa tá, é complicado. Então, a gente foi fazer essa limpeza aqui, era dia de Natal, 24 de dezembro, que é um dia que eu dou muito valor, tá, é o meu dia mais sensível do ano. E eu nunca fico muito bem nesse dia, porque eu fico com muita saudade da família no Brasil, coisa e tal. E aí, aparece essa limpeza, é claro que ninguém ia querer fazer, porque ficou 10 dias e aí entrou rato na casa. Nossa. Mas não foi um, foi infestação. Infestação é mais de 1000. Meu Deus. Então essa eu acho que foi, assim, a pior que eu fiz, a pior situação que eu já entrei em toda a minha vida e afe Maria, não tinha fim aquilo. E ao mesmo tempo, foi a que no fim me deu mais a sensação, assim, de que eu estava no lugar certo, Uhum. porque eu estava fazendo aquilo e preservando tudo, eu estava fazendo do eu fiz de um jeito que eu pudesse preservar quase tudo dentro da casa, porque os filhos dessa pessoa iam vir. Então eu pensei: Entendi. "Essas pessoas vão chegar no Natal, eles vão chegar dia 25 dentro da casa onde esse essa pessoa estava aqui, os filhos vão saber que estava aqui 10 dias, hein". Você tem noção do trauma disso? Não, com certeza, é o que você falou, é um trabalho que realmente você tá ajudando o outro ali, É, e fazendo muito pela pessoa que se foi também, porque com certeza isso. ela não ia querer traumatizar a família com Não, a ida dela, né. não. E outra, será que a família precisa saber, ali na Esses casa, a detalhes, né. posição de algumas coisas para saber o que que foi qual foram as últimas coisas que essa pessoa fez? Nem Uhum. tudo, né. Então ali fica uma coisa que é uma linha, eu penso até que ponto eu posso, até que ponto eu estou manipulando?
concorda? Porque Sim. aí vai muito do ser humano, porque tem coisa ali que eu acho que filha não deveria ver daquele jeito, entende? Eu fiz, nesse momento, como não tem regra, eu sempre faço assim, como seria se fosse comigo? Se eu fosse a filha, entendeu? Essa é a máxima da empatia, né, de É, realmente se colocar no lugar do outro. e aí a gente acaba arrumando, a gente deixa com carinho, sabe? Então é muito parecido com o que eu fazia antes quando eu comprava a casa para vender. É você pegar uma coisa que nos olhos das outras pessoas não serve mais, não tem valor nenhum, e transforma numa coisa de valor, numa coisa boa. E ali é a mesma coisa, essa cena, o que acontece ali dentro é, vamos supor, como se eu pensasse assim, ó, o crime, a história ninguém muda, mas as partes dessa história que dá para mudar, eu vou mudar, entende? E Sim. ali é a parte aonde eu consigo mudar. Eu consigo fazer aquela casa não carregar aquilo mais, aquela família não ter que ver determinadas coisas, E no fim das contas ficar com uma enfim. lembrança boa, né, uma última lembrança Exato. boa. Tati, pra gente encerrar, porque acho que a gente já falou bastante, foi muito legal, assim, de saber toda a sua experiência e Pode tudo que contar você tudo. traz, assim, é muito, muito interessante mesmo. Mas eu queria com uma pergunta, assim, bem crimiseira mesmo. Eu queria que você falasse qual o caso preferido que você já fez no seu podcast e contar pra gente o porquê. Nossa, você me pegou agora. Ó, você tá com 80 Ah, tá. episódios, hein. 80 episódios. Eu Tem tenho oi alguns, assim, né, assim, meio preferidos. Vai, top Olha, 3, top 3. tá bom, vou te falar o top 3. Um caso que eu fiz e que eu fui muito profundo nele e que eu acabei pegando assim, me apegando ao caso, eu adoraria resolver o caso da JonBenet Ramsey. Gente, esse daí é o mistério dos mistérios, né. E aí eu fui tão fundo, Meu, eu lembro eu fui quando muito fundo. aconteceu que eu morava aí na época e eu ia nos mercados e eu via as revistas com ela na capa, aquelas revistas bem assim, revista de fofoca, sabe, tipo caras Sei, assim, sei, tipo tava que em In todos Touch. os lugares. É, e eu era pequena, né, eu era criança e eu ficava tipo olhando assim e eu queria ler todas enquanto minha mãe fazia compra eu ficava na fila do caixa lendo as revistas. É Sim, assim, é um caso bem impressionante mesmo. E é. você tem uma teoria? Ai, olha, a minha teoria é que foi a família, agora eu só não sei quem é ali dentro. Porque eu tenho a minha teoria é que, assim, aquela carta foi escrito pela mãe. A carta foi escrita pela mãe, ponto final, entendeu? Então, se essa carta foi escrita pela mãe, a carta não foi escrita É, por não faz o mínimo não de sentido, não, né. a carta é a letra dela, Sim. sabe, já foi no episódio eu fiz 3 partes desse caso, eu cheguei até fazer a experiência do abacaxi que estava em cima da mesa. Ah, eu acho que eu vi isso no seu foi nos stories Não, que você postou? foi no meu stories, eu deixei lá o abacaxi, eu fiz um jeito assim, tipo, eu tirei a prova, sabe, igual matemática, você tira a prova ali para ver, eu esqueci o nome disso, para você ver se alguma coisa fecha, se não fecha, eu Sim. tinha na minha cabeça ficou, sabe por que que eu me apeguei a esse caso? Porque eu pedi a cópia, igual eu fiz no Whats, Aham. mil e só que aí oitocentos dólares. eu já estava esperta dessa vez, e eu escolhi as páginas, eu não sabia que dava para escolher, né. Meu Deus, Entendi. queria me salvado. Mas enfim, eu escolhi e aí eu pedi o relatório da autópsia e eu não sabia como pedir, que eu não queria as fotos, eu queria o relatório completinho, eu queria o relatório completo, porque para mim, o horário que essa menina comeu a última coisa diz quem foi. A resposta tá ali, não interessa, entendeu? E aí vieram as fotos, Stephanie, e eu não estava Ai, preparada, e a hora que eu credo. puxei o envelope, veio uma foto dela, É, eu não gosto de ver foto, sabe. é muito Se pesado. tivesse até visto, assim, se eu tivesse visto uma parte só do corpo, eu já teria, colocado depois e não olhado, ou então olhado quando eu estivesse mais preparada, mas naquele momento eu não estava. E parece que na hora que eu olhei aquela foto, gente, essa criança entrou na minha cabeça para sempre. Sabe, então eu fiquei assim, e como é um caso que eu sei muitos detalhes, eu é um caso que me chama atenção, porque quando eu vejo até uma notícia fake, eu já pego a notícia fake na hora.
que eu vejo a pessoa Entendi. soltou a notícia, eu já penso: "Não, não, não, vai lá olhar porque não é isso não". Então eu gosto, assim, de tratar desse caso. Que mais? Bom, eh, algo mais que eu gosto. De pessoa desaparecida, eu me apego muito aos casos de pessoa desaparecida, porque eu fico pensando: "Será que a pessoa vai voltar ou não?". Tem um caso que é o da Lauren Spear, Esse que eu não conheço. em Indiana, ela é uma estudante universitária, desapareceu no meio da noite. Eu fico muito, a razão de eu me apegar nesse caso é porque a minha resposta é: eu quero saber se foi o Israel Keyes ou não que cometeu o serial killer. E o Israel Keyes é meio que uma obsessão também minha, tá. Eu estudo Uhum. bastante ele, então tudo relacionado a ele, eu ainda estou estudando. Eu tenho aqui, nesse lugar onde eu botei o estúdio, um mural na parede, para todos os passos dele, sabe. Uhum. E o que É. que você acha que liga esse caso de desaparecimento com ele? Ah, ele estava na cidade nesse dia, ele não é de lá, ele estava no Alasca, né, e ele estava bem naquela Ah, cidade, naquele dia, naquela hora. Ele se enquadra no tipo de vítima dela. Tudo, ele se enquadra entendi. completamente, completamente, só que, né, ninguém ainda sabe, não tem prova. Os pais delas, assim, é uma situação onde os pais fazem ainda de tudo. Foi em 2003 para saber o que aconteceu com ela. Então, eu quero saber dele. E o terceiro, você falou 3, é o caso da Nancy Bokicchio. Também não conheço. A Nancy é a filhinha dela, Joey. O caso foi aqui na Flórida, né. Uhum. E aí elas foram no shopping. E quando voltou para o carro era preto, uma SUV preta, e quando elas voltaram, sentou no carro, o cara estava lá dentro. Isso pra mim é uma coisa, sabe, de filme de terror? Não é filme Jesus de terror Cristo, que a esse gente vê? daí não, isso aí é o É, meu pesadelo. Tati, eu entro num carro, a primeira coisa que eu faço é olhar o banco de trás e olhar embaixo, porque eu fico com essa sensação que se eu olhar no retrovisor uma hora vai ter alguém lá, alguém sabe. sobe, né, Meu assim. Deus, que horror. Então, começa a olhar antes de você entrar no carro agora. Então, elas entraram e ele estava lá. E o que que ele fez? Ele torturou demais elas no carro, sabe. E a filhinha dela estava com 7 anos, ele matou as 2 no carro. Tem também uma possibilidade de ter sido o Israel Keyes, porque ele também estava na Flórida na data. O que foi usado no crime, ele também costumava usar, que era óculos de mergulho, zip ties. Só que o crime foi, usado uma arma, ele não usa. Ele levava uma arma para o último caso, mas os crimes dele não usa muito arma. O que acontece é que não foi o único. Outras 2 pessoas foram no mesmo shopping, que elas estavam estacionadas no shopping, né. Outras 2 vítimas tinham um carro preto, SUV de luxo, tá. Todos os carros eram, um era Mercedes, um era um Infiniti e o outro acho que era uma Porsche Cayenne, todos pretos. Uhum. E todos eles, quando a pessoa entrou, ele estava dentro. E o da Nancy e o da Joey, a pessoa, ele matou, e uma outra, ele violentou e deixou ela numa estrada longe. E a outra, ele só, assim, super fez, ele fez ela e o filhinho de refém. Todos estavam com criança, tá? Nossa, Porque gente. ele pegou por ser a vulnerabilidade da mulher, né, estava indo com a criança, sabe que ela não vai reagir. Sim. Ela sobreviveu, tanto que é ela que conta tudo, né, assim que a gente sabe muito do que ele fez. Tudo indica que era a primeira pessoa, que era a mesma pessoa, porque o crime foi feito igualzinho, Uhum. e todos no mesmo shopping, e em todos os casos ele foi em caixa eletrônico, fez elas sacarem dinheiro. E em todo momento ele estava com o rosto coberto, não teve como fazer um retrato Ele estava. falado? Então, essa que sobreviveu, né, a outra que ficou lá caída na estrada, ela tinha apanhado, ela não tem condição de lembrar o que aconteceu. Entendi. A que sobreviveu e que prestou mais atenção, conversou com ele e tudo, ela fez um retrato falado, e eu tenho lá no meu episódio, se você ver o retrato falado dela e se você ver uma foto do Israel Keyes, pra mim é ele. Gente, Tem tô tudo a ver. chocada. Só que aí você quer ficar mais chocada? Ela disse que, grandes chances que ela achava que ele era brasileiro.
Mentira, por quê? Sotaque? Quando eu ouvi aquilo, eu falei: "Jura, meu? Do Brasil? O que que é isso? Não, você não pode fazer isso, é preconceito". Aliás, esses dias saiu uma notícia de um cara que É, tinha um brasileiro, né, que estava você aí, que viu? tinha cometido uns crimes, eu vi. Eu vi. Não, e na hora eu fui olhar, porque eu falei: "Ah, será que ele cometeu o crime da Nancy, né?" Mas não, Hum, não é, ele era outro. Ele estava ma esse daí era com outro tipo de vítima. é. Mas enfim, esse cara, ela disse que ele era brasileiro, porque ela falou assim que ela percebeu, assim, um jeito dele, eu não sei. O Israel Keyes, ele tinha um jeito muito, nem sei como te explicar, assim, ele sabia criar uma empatia. Hã, mas ele estava de chapéu e óculos escuro, então eu acho que ela não tem como saber. Ela achou que ele tinha mais ou menos um sotaque, É, aí é tá. muito Eu amplo, eu né. não sei dizer, sabe, não sei. Uhum. Mas esse caso da Nancy e e até por eu morar na Flórida e por ser uma coisa tão assustadora, gente, um serial killer que Sim, te pega no estacionamento do shopping e que te leva nos caixa eletrônicos, é uma coisa muito parecida com do Brasil, né, com o é um sequestro modus operandi bem relâmpago. brasileiro, né. Só que aí, no caso, ele acaba matando 2 pessoas em execução, inclusive uma criança, sabe, É. tiro queima-roupa de execução. E eu achei muito forte e, assim, o tal a pessoa, o guarda do shopping vê aquele carro parado ali de madrugada e quando entrar, vê uma criança e uma mulher com óculos de mergulho. Gente, é muito bizarro. Assassinado é muito bizarro, é muito, isso me, sabe, isso me deixa com medo, porque esse caso, pra mim, parece filme de terror. Tem algum filme, não sei se é Pânico, qual filme, assim, que o cara tem a cara vermelha, branca, numa máscara, que ele aparece, assim, atrás de um banco, me vem isso na Ai, cabeça. deve ter, mas eu não sou muito boa de filme de terror, porque eu realmente tenho medo, e eu Eu assisto evito todos, não decoro assistir. nenhum, não sei o nome de nenhum, eu não sei a diferença entre o Jason e o Freddy Krueger. Mas Ai, enfim, menina. são esses 3 casos e toma cuidado com o carro, quando vier pra Flórida. Fica essa dica, né. Não pega carro preto, né. Eu tenho Não, carro preto, já troca de carro amanhã, você já vai na eu vou falar, concessionária, não, eu pega um carro é, vermelho bem chamativo, é isso. é. Medidas de segurança, Medidas de segurança, use um carro chamativo. é Então isso. foram esses. Sabe que eu esqueci de te falar? Isso aí do Israel Kiss, porque até ele é suspeito em 2, eu suspeito e tenho outros grupos que suspeitam dele nesses 2 casos que eu falei que chamam a minha atenção, por si só. Mas o Israel, ele se suicidou na prisão em 2012. E dizem que ele tem 11 vítimas, né, porque ele deixou 11 caveiras pintadas com sangue na cela Nossa, dele quando ele se suicidou. uhum. E aí, eh, ele, sabe o que ele fazia? Ele enterrava os kits dele de crime pelos Estados Unidos inteiro. Então ele fazia uma viagem só para enterrar um balde com arma, dinheiro, esses óculos de mergulho, zip ties. Ele não queria viajar com isso, porque ele era muito inteligente, sabe, ele não queria ser pego viajando. Uhum. Então ele enterrava esses kits e, segundo ele falou para o FBI, ele tem vários kits pelos Estados Gente, Unidos imagina inteiro. você achar um kit desse, Então é vai meio sair pensamento, cavando gente. tudo. Eu quero sair cavando, eu quero que alguém ache. Eu queria começar, assim, sabe, um projeto de, tipo, É uma caça ao tesouro, só que é um tesouro quem muito ruim, né. então, mas eu queria descobrir, mas tudo bem, né. Mas é isso, eu acho que esses casos que deixam essa pontinha de esperança de que talvez você consiga descobrir algo, são esses casos que realmente me chamam bastante Será? atenção, É. Não, eu tá. não acho, eu nunca pensei que eu vou descobrir Tatiana nada, não, desses casos. Mas te dá uma Porque eu ponta acho, de esperança, não dá? Porque você fala: "Tem coisa aí, eu tem quero que uma alguém, peça faltando, né". eu quero que a polícia entre lá e pegue e descubra. Eu acho que é porque, não sei, o meu caso, eu não penso que eu posso ter uma ajuda para descobrir, porque eu estou contando não para quem está aqui. O meu público, eu tenho bastante brasileiro que escuta podcast aqui, tá? Mas ainda assim, 80% tá no Brasil, dos ouvintes. Então, às Sim. vezes eu não fico assim pensando: "Poxa, será que eu", é mais pelo, sabe o que que eu quero com o podcast? Eu não sei se um dia eu vou conseguir isso, mas eu queria que as pessoas, ao ouvir a história, se colocassem um pouquinho em cada personagem. Claro, isso seria
Assim. Pra com o passar dos tempos na vida, a gente ia aprendendo que nada é impossível e que o ser humano, nossa mente, o nosso cérebro, ele é tão desconhecido que a gente não imagina. É isso, essa é a mensagem final desse episódio. Porque eu acho que é exatamente isso, né, a gente tem que ter muito respeito com isso que a gente faz, com o que a gente fala, porque são pessoas. É o que você falou, né, quando a gente vê a pessoa na nossa frente, aquilo se materializa e realmente toma outro sentido, mas todas as pessoas, por mais que a gente não conheça, existem ou existiram e, né, a gente não consegue nem julgar direito o que levou ela a É. estar na situação que ela estava, né, então é E de bem repente, assim, ó, se eu me pergun às vezes eu me pergunto qual é o sentido de tudo aqui, né. uhum. Eu tenho isso, né, eu já passei por coisas na minha vida de passar meses no hospital, já tive muito entre a vida e a morte. Depois disso, eu me questiono, e eu acho que essa coisa de tratar desses crimes, contar o crime, dentro de mim trabalha essa minha parte, tá. Do que a gente está aqui fazendo, por quê, né? Por que o ser humano tem que passar por sofrimento? Por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem que morrer? E se essa pessoa nasceu de repente para que esse sofrimento que ela passou tão horrível desses crimes que a gente conta, para que ele serviu? Será que ele serviu para ensinar alguma coisinha para aquela família próxima, para os vizinhos? Ou quem sabe se a gente contar uma história, esse propósito vai para muito, ele abrange, né? Com certeza, né, quanto mais Então pessoas conhecem aquela história, talvez algum eu pensamento pode ser mudado, né. o meu último episódio tratou de um crime e ele entrou depois na questão do racismo, durante a investigação, tá? E aí, assim, é muito triste, foi resolvido, tal, a pessoa não foi o inocente não acabou sendo condenado, mas quase foi. E aí, quando eu contei o episódio, é o que eu falei, de história em história, a gente tem que elevar a nossa comunidade, a nossa sociedade, né. Talvez não talvez não aprendam com uma história só, mas a gente não pode perder a chance de tentar e fazer sabe, de historinha, 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 de repente as pessoas uma hora vão entendendo. É, com certeza. E eu acho que contar crimes é o ápice do aprender com o erro dos outros, né. Exato, olha que coisa, não é? Eu vejo isso aí que você acabou de falar, eu falo: "Olha, às vezes a gente tem que aprender uma coisa sem ter passado por ela". É a grande oportunidade. Que bom, né. Mas é isso, Tati. Amei muito o nosso papo, amei muito a nossa conversa. E vamos fazer mais vezes, né, eu acho que tá com 2 horas, se desse a gente continuava aqui, Eu também adorei. O pessoal né. não pede um episódio comprido? Agora estão atendidos, Toma. né. É isso. Mas é isso, Tati, muito Então tá, obrigada de obrigada, viu. verdade. Obrigada de Fala para as pessoas onde que elas podem te achar. Elas podem me achar nas plataformas de podcast, todas, no meu perfil do Instagram, também, como Café Crime Chocolate Podcast. Tenho também o Ponto Final Podcast, que é o True Crime misturado com o turismo. Enquanto no Café Crime Chocolate eu dou a ênfase principal é a vítima, sempre. No Ponto Final é o local. Então é como se eu e você fôssemos fazer uma viagem. Você já imaginou? Perfeito, eu quero. Se Já quero. a gente for para qualquer lugar do mundo, você concorda que tudo que a gente vai querer saber do lugar é assim, o que aconteceu aqui? O que aconteceu Todos os ali? segredos mórbidos, é isso que eu quero. É isso que eu conto no Ponto Final. Então é lá que o pessoal me encontra. Perfeito, gente. Segue lá a Tati, ela é maravilhosa. Escutem esses 3 episódios que ela falou, que são os favoritos dela, que eu tenho certeza que devem ser episódios assim, com muitos detalhes incríveis. E é isso, gente. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, minha querida. Obrigada, viu? Eba, obrigada, Tati. Sou super sua fã. Ah, eu que sou, para.